paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Saulo, sou do Grupo de Oração Jovens Sarados e hoje nós vamos falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha nasceu em Alençon em 2 de janeiro de 1873, com o nome de Marie-Françoise Thérèse Martin. Ela descreve os seus próprios pais como dignos mais do céu do que da terra. Ela fala isso porque os seus pais eram muito católicos e transmitiram a fé a todos os seus 9 filhos, dos quais 5 cresceram e se tornaram adultas e 4 faleceram, 2 homens, 2 mulheres, ainda crianças. Quando Teresinha tinha 4 anos de idade, a mãe dela faleceu. E ela viu pouco a pouco todas as suas irmãs mais velhas indo para o Carmelo. Isso fez com que, aos 15 anos, ela ficou sozinha, juntamente com seu pai, em casa. Mas ela já tinha também em si um desejo muito grande de também se tornar irmã. Então, isso fez com que, aos 15 anos, ela foi visitar o Papa Leão XIII e pediu a ele que deixasse ela entrar no Carmelo para salvar almas e para rezar para ajudar os sacerdotes. E o Papa Leão XIII respondeu a ela que ela seria, se fosse da vontade de Deus, que ela seria sim uma irmã religiosa, carmelita. E é isso que fez com que, pouco depois, ela entrou para o Carmelo e, por ocasião da sua profissão religiosa, assumiu o nome de Irmã Teresa do Menino Jesus e da Santa Face. Logo no início de sua vida, como religiosa, uma superiora sua lhe pediu que escrevesse um diário, porque já percebia a luta dela pela sua santidade, né? No final do século XIX, na França, surgiu um pensamento chamado positivismo. O positivismo, ele tentava acabar com a teologia e com tudo aquilo que é espiritual e colocar como verdade somente aquilo que fosse conhecimento científico. E em contraposição a tudo isso, esse pensamento anticlerical e ateu, Santa Teresinha propôs a pequena via. O que seria isso? Ela mesma descreve como a prática do amor a Deus, que não está em fazer coisas grandes, mas nas coisas pequenas, nos atos do dia a dia, aparentemente insignificantes. É oferecer a Jesus as flores dos pequenos sacrifícios diários. Sobre toda essa teologia que Santa Teresa do Menino Jesus escreve de uma forma muito romântica, falando de flores, falando de rosas e declarando os sofrimentos como se fossem os espinhos das rosas, sobre todo esse aparente romanticismo, há uma descrição de um caminho árduo rumo à santidade. Então ela descreve todas as dificuldades que ela vai passando, mas que ao mesmo tempo, de boa vontade e em busca mesmo da santidade e da perfeição, ela caminha rumo à santidade. Então, dessa forma, Santa Teresa oferecia a Deus as pequenas coisas do dia a dia. Eu te ofereço esse pequeno serviço que eu vou fazer, eu te ofereço essa pequena dor que eu estou sentindo, eu te ofereço esse sentimento de raiva que eu estou sentindo, pedindo a Deus a graça da paciência, né? Principalmente com as irmãs que eram mais chatas para ela, de uma forma que as irmãs mais chatas eram as que se tornavam as melhores amigas dela, porque ela demonstrava amor e carinho por essas irmãs, mesmo que elas fossem chatas. Santa Teresa oferecia a Deus os sofrimentos da doença, porque ela ficou doente ainda muito jovem, né? E oferecia essas dores e esses sofrimentos pelas necessidades da Igreja. Para o Papa São João Paulo II e para Bento XVI, a exclusividade da espiritualidade de Santa Teresinha era a abertura total à invasão de Deus, a capacidade de responder a este amor também nas noites do Espírito, nos momentos difíceis, em que a fé é difícil. Parece que crer em Deus fica algo muito vago. É nesses momentos que ela mais exercitava sua fé.
Isso fez com que ela se sentisse irmã também dos pecadores, dos distantes, dos ateus e dos desesperados. E é porque ela oferecia seus sacrifícios, inclusive o seu esforço por continuar firme na fé, ela oferecia esses sacrifícios por essas pessoas, distantes da fé, ateus, desesperados e os pecadores. E isso fez com que São João Paulo II e o Papa Bento XVI a declarassem padroeira dos missionários. Com 9 anos de vida religiosa, apenas 24 anos de idade, Santa Teresa de Lisieux falece aos 3 de setembro de 1897, vítima da tuberculose, junto com todas as irmãs do Carmelo de Lisieux. E é por isso que ela também é chamada de Teresa de Lisieux. Em 1923, o Papa Pio XI a declarou beata e a canonizou 2 anos depois, em 1925. Ele considerava que Santa Teresa de Lisieux era a estrela de seu pontificado. Em 1997, 100 anos do falecimento de Santa Teresa de Lisieux, o Papa São João Paulo II a declarou doutora da Igreja. Foi a terceira mulher a ser declarada doutora da Igreja, depois de Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Lisieux, rogai pela nossa fé. Rogai pelos nossos sacrifícios do dia a dia, para que nós saibamos oferecer tudo isso a Deus e assim nos santificar pouco a pouco, na pequena via, no nosso dia a dia. Se talvez nós não somos capazes de realizar coisas grandes, é nas coisas pequenas que nós podemos nos santificar, assim como você se santificou, Santa Teresa de Lisieux. E ensina-nos nesse caminho, nessa pequena via, até chegar ao céu. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós.